Meu chefe me humilhou diante de todos os funcionários. Mas quando descobriu que eu era a nova dona da empresa, ficou chocado. Renata cresceu em um bairro simples, onde as casas eram pequenas, mas sempre cheias de vida. Sua família nunca teve luxo, mas também nunca faltou nada essencial. Seu pai, José, trabalhava na construção civil, e sua mãe, Marta, passava os dias em frente à máquina de costura, criando vestidos sob medida para as clientes do bairro. Desde cedo, Renata aprendeu que dinheiro não aparecia do nada. Via os pais saindo cedo e voltando tarde, exaustos, mas sempre com um sorriso no rosto, prontos para ouvir como foi o dia da filha. Eles acreditavam que a única herança que poderiam deixar para Renata era a educação, e por isso fizeram de tudo para que ela tivesse as melhores oportunidades. A casa onde moravam era pequena, com 2 quartos e um quintal apertado, mas para Renata era o lugar mais acolhedor do mundo. O cheiro de café misturado com o som da máquina de costura era a trilha sonora das manhãs. Aos sábados, José levava a filha para comprar pão na padaria da esquina, e no caminho, sempre falava sobre a importância de ser honesta e trabalhar duro. O mundo não é fácil, filha, mas quem se esforça sempre encontra um caminho, ele dizia, enquanto segurava a mão dela com firmeza. Renata ouvia tudo com atenção, absorvendo cada palavra, mesmo sem entender completamente o peso do que aquilo significava. Na escola, Renata era dedicada. Sabia que os pais faziam sacrifícios para pagar as mensalidades e compravam materiais escolares parcelados para que ela não sentisse falta de nada. Enquanto algumas crianças reclamavam das lições de casa, ela encarava cada exercício como um passo para mudar a realidade da família. Nos dias de prova, Marta preparava um lanche especial e deixava um bilhete na mochila da filha, incentivando-a a dar o seu melhor. Esses pequenos gestos faziam Renata se sentir especial e motivada a continuar se esforçando. Os finais de semana eram sagrados. Mesmo cansados, José e Marta reservavam os domingos para passear no parque ou visitar parentes. Para eles, não bastava apenas ensinar sobre trabalho e responsabilidade. Era preciso também mostrar que a vida tinha momentos de descanso e felicidade. Renata adorava essas saídas, principalmente porque era uma chance de ver o pai mais relaxado, contando piadas e se divertindo. Por mais que o dinheiro fosse contado, eles sempre davam um jeito de tornar o dia especial, nem que fosse comprando um algodão doce ou deixando Renata brincar até o sol começar a se pôr. Quando Renata completou 12 anos, José começou a levá-la para ver algumas de suas obras em construção. Ele queria que a filha entendesse o valor do trabalho e visse de perto o que ele fazia todos os dias. Tá vendo essa parede? Antes era só um monte de tijolos soltos, mas com paciência e esforço, a gente transforma isso em um lar para alguém, explicava com orgulho. Renata olhava ao redor e começava a enxergar a magia por trás do trabalho do pai. Não era só cimento e tijolo, era a construção de sonhos. A cada visita, ela entendia um pouco mais sobre o esforço que os pais faziam para que ela tivesse um futuro diferente. Marta, por outro lado, ensinava Renata sobre paciência e dedicação através da costura. Aos poucos, foi mostrando à filha como funcionava a máquina de costura, como escolher os tecidos e medir corretamente. Costurar é como a vida, filha. Se você não tiver paciência, acaba estragando tudo e tem que começar de novo, dizia, enquanto alinhava os pontos com precisão. Renata gostava de ouvir essas pequenas lições e sabia que cada uma delas tinha um significado muito maior do que parecia. Embora não quisesse seguir os passos da mãe como costureira, admirava a paixão que Marta colocava em cada peça que fazia. Com o tempo, Renata passou a perceber pequenas coisas que outras crianças não notavam. Como os pais, mesmo cansados, nunca reclamavam na frente dela. Como José sempre sorria ao chegar em casa, mesmo quando passava o dia inteiro sob o sol. Como Marta fazia malabarismos para manter as contas em dia, sem nunca deixar a filha perceber as dificuldades financeiras. Tudo isso fez com que Renata crescesse valorizando cada conquista e entendendo que nada vinha fácil. Ela queria dar orgulho aos pais, mostrar que todo o esforço deles valeria a pena. Renata sabia que a educação era a única forma de mudar sua vida.
Seus pais sempre repetiam que o estudo abriria portas que eles mesmos nunca conseguiram atravessar. José, mesmo sem ter terminado a escola, sonhava em ver a filha formada. Marta, entre uma costura e outra, dizia que o diploma seria a segurança que ela nunca teve. Renata absorveu essas palavras como um compromisso. Não queria desapontá-los. Cada boletim escolar com boas notas era um presente para os pais, que comemoravam como se fosse um troféu. As dificuldades financeiras sempre estiveram presentes. O salário de José cobria as contas básicas, e o dinheiro que Marta ganhava com os vestidos encomendados era usado para despesas extras. Ainda assim, eles guardavam parte do que ganhavam, para garantir que Renata estudasse em uma escola particular. Não era das mais caras, mas oferecia uma estrutura melhor do que as escolas públicas da região. O valor da mensalidade apertava o orçamento da família, mas desistir nunca foi uma opção. Eles acreditavam que aquele sacrifício valeria a pena no futuro. Para manter Renata na escola, José começou a pegar mais serviços extras. Se antes ele chegava em casa às 6 da tarde, agora voltava apenas à noite. Aceitava trabalhos nos fins de semana, fazia reformas pequenas nas casas vizinhas e até trabalhava nos feriados. Marta, por sua vez, começou a costurar mais tarde da noite, aproveitando qualquer pedido extra que aparecesse. Renata percebia o cansaço dos pais, mas eles nunca reclamavam. Pelo contrário, sempre diziam que tudo aquilo era por um bom motivo. Nas escola, Renata via a diferença entre ela e os colegas. Alguns tinham tudo de mão beijada. Mochilas de marca, celulares novos, viagens nas férias. Ela, por outro lado, usava os mesmos materiais até o fim do ano e levava lanche de casa para economizar. No começo, sentia vergonha, mas logo aprendeu a ver aquilo de outra forma. Enquanto alguns não davam valor ao que tinham, ela sabia exatamente o quanto cada caderno e cada livro custava para seus pais. Isso só a motivava mais. Quando chegou o ensino médio, a pressão aumentou. Renata sabia que a faculdade era o próximo passo, mas a ideia de pagar por um curso superior parecia impossível. As mensalidades eram altas e o orçamento da família já estava no limite. José e Marta, no entanto, não deixaram a filha desistir. Se for preciso, trabalhamos dobrado, José dizia. Vamos dar um jeito, sempre demos, Marta completava. Esse apoio fez Renata acreditar que era possível. A solução veio através do esforço. Renata se tornou uma aluna impecável, focada em conquistar uma bolsa de estudos. Passava horas estudando, refazia exercícios até entender completamente cada matéria. Os professores notaram sua dedicação e começaram a incentivá-la. Algumas noites, Marta encontrava a filha dormindo sobre os livros e cobria seus ombros com uma manta. José apenas sorria e dizia: "Essa menina vai longe." Nos últimos meses do ensino médio, Renata decidiu que tentaria entrar em uma universidade, particular com bolsa integral. Sabia que a concorrência era grande, mas não podia se dar ao luxo de pagar um curso caro. Fez simulados, estudou com colegas e passou noites em claro se preparando para as provas. No dia do resultado, suas mãos tremiam ao abrir a página do vestibular. Quando viu seu nome na lista de aprovados, a emoção tomou conta. Saiu correndo pela casa, gritando e chorando ao mesmo tempo. José e Marta se abraçaram, emocionados. Todo o esforço, cada hora extra de trabalho, cada noite mal dormida, tudo tinha valido a pena. Marta chorava enquanto dizia: "Eu sabia que você ia conseguir." José, com os olhos brilhando de orgulho, apenas repetia: "Eu sempre acreditei." Naquele momento, Renata entendeu que aquele não era apenas seu sonho. Era o sonho dos três, construído com sacrifício e amor. No primeiro dia de aula na universidade, Renata sentiu um frio na barriga. O campus era enorme, cheio de alunos andando apressados, cada um com seu próprio destino. Tudo era novo, diferente de qualquer coisa que já tinha vivido. Ela respirou fundo e lembrou-se dos pais. Pegou o celular, mandou uma mensagem dizendo que havia chegado e prometeu que daria o seu melhor. José respondeu rápido: "Sabemos que sim. Estamos orgulhosos de você." Os desafios da faculdade começaram a aparecer. O ritmo das aulas era intenso.
Os professores exigiam mais do que no ensino médio, e os colegas pareciam sempre saber mais. No começo, Renata se sentiu perdida. Mas desistir nunca foi uma opção. Criou uma rotina rígida de estudos e passou a se dedicar ainda mais. Cada prova superada era um lembrete de que estava no caminho certo. Nos dias difíceis, quando sentia vontade de desistir, pensava nos pais. Lembrava-se de José, chegando tarde do trabalho, suado e exausto, mas sorrindo. Lembrava-se de Marta costurando até tarde, sem reclamar, apenas para garantir que ela tivesse o melhor. Esses pensamentos a faziam seguir em frente, mesmo quando tudo parecia difícil. Ela não podia falhar. Com o tempo, Renata foi se destacando na universidade. Os professores começaram a notar seu esforço, e algumas oportunidades começaram a surgir. Conseguiu uma bolsa para monitoria, ajudando alunos mais novos, e até mesmo uma vaga de estágio. Aquilo foi um alívio para a família. Pela primeira vez, Renata conseguia ajudar um pouco em casa, mesmo que fosse com valores simbólicos. Cada passo na universidade era uma vitória, mas o maior sonho ainda estava por vir. A formatura. Renata sabia que aquele diploma não era só dela. Era de José e Marta também. Eles tinham lutado tanto quanto ela para chegar ali, e por isso, não importava o que acontecesse, ela faria de tudo para honrar esse esforço. O primeiro sinal de que algo estava errado veio de forma discreta. José começou a reclamar de dores na barriga que iam e vinham sem aviso. No começo, ele achou que era só algo passageiro, talvez uma comida que não caiu bem ou o estresse do trabalho. Marta insistiu que ele procurasse um médico, mas José, teimoso como sempre, dizia que não era nada. Isso passa, falava, dando um sorriso cansado. Mas não passou. Pelo contrário, as dores ficaram mais frequentes e ele começou a perder peso sem motivo aparente. Renata percebeu que o pai estava diferente. Ele sempre foi um homem forte, acostumado a carregar sacos de cimento e trabalhar o dia todo sem reclamar. Mas, de repente, parecia mais frágil. Voltava do trabalho mais cedo, sentava-se no sofá e ficava ali, em silêncio, com a mão no estômago. Quando perguntavam se estava tudo bem, ele forçava um sorriso e mudava de assunto. Só que Renata e Marta sabiam que não era normal. José nunca foi de reclamar. Então, se ele estava quieto, algo sério estava acontecendo. O dia em que a verdade veio à tona ficou marcado para sempre na memória de Renata. O exame que José fez mostrou um tumor no pâncreas, e o médico foi direto. Era câncer, e estava avançado. A sala do consultório ficou em silêncio por alguns segundos. Marta segurou a mão do marido com força, como se pudesse protegê-lo daquelas palavras. Renata sentiu um nó no estômago e tentou entender o que aquilo significava de verdade. José apenas abaixou a cabeça sem saber o que dizer. Aquele era um homem que passou a vida inteira resolvendo problemas, mas agora se via diante de algo que não podia consertar. A rotina da casa mudou completamente. José precisou largar o trabalho para iniciar o tratamento, e Marta começou a acompanhá-lo em todas as consultas. Renata, dividida entre a faculdade e a família, fazia o que podia para ajudar. Mas, por mais que tentassem manter a esperança, os médicos não davam boas notícias. O câncer estava se espalhando rápido, e a quimioterapia o deixava cada vez mais fraco. Em poucos meses, aquele homem forte, que passava os dias carregando blocos de concreto, agora mal conseguia levantar da cama sem ajuda. As noites se tornaram angustiantes. Marta quase não dormia, preocupada com José. Renata acordava no meio da madrugada e ouvia o pai tentando esconder a dor, respirando fundo para não gemer. Era uma luta silenciosa, mas implacável. Cada dia parecia pior que o anterior. O sorriso dele, que antes era constante, agora aparecia cada vez menos. José sabia o que estava por vir e tentava ser forte pela família, mas todos sentiam que o tempo estava se esgotando. O momento que Renata mais temia chegou numa manhã chuvosa. José acordou sentindo uma dor insuportável e Marta precisou chamar uma ambulância. No hospital,
Os médicos explicaram que ele estava entrando em falência múltipla dos órgãos. Renata não queria ouvir aquilo. Não podia ser verdade. Mas ao olhar para o pai, viu nos olhos dele que ele já sabia. José segurou a mão da filha com o pouco de força que lhe restava e disse: "Você vai continuar, Renata. Você vai ser tudo o que eu sempre sonhei." Nas horas seguintes, tudo aconteceu rápido demais. A respiração de José ficou fraca. Os aparelhos apitavam e, de repente, ele não estava mais ali. Marta desabou em prantos, segurando o corpo do marido como se pudesse trazê-lo de volta. Renata ficou parada, sem reação, sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. O homem que sempre foi seu porto seguro, que ensinou sobre trabalho, honestidade e superação, tinha partido. Ela sentiu um vazio enorme tomar conta do peito. O velório foi um dos dias mais difíceis da vida de Renata. Amigos e parentes se reuniram para prestar homenagens, mas nada daquilo parecia real. Enquanto as pessoas falavam sobre o quanto José era um homem bom e trabalhador, Renata se perguntava como seguiria em frente sem ele. Marta estava destruída, e a filha sabia que agora precisava ser forte por ela. Mas como ser forte quando tudo dentro de si estava desmoronando? Quando jogaram terra sobre o caixão, Renata sentiu uma dor que nunca havia experimentado antes. Era um adeus sem volta. Ela queria gritar, dizer que não estava pronta, que ainda precisava do pai por perto. Mas a vida não esperava ninguém. Com os olhos cheios de lágrimas, segurou a mão da mãe e prometeu a si mesma que faria tudo o que pudesse para honrar a memória de José. Ele lutou a vida inteira para que ela tivesse um futuro, e agora era sua responsabilidade fazer com que esse futuro valesse a pena. Nos primeiros dias depois da morte de José, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Não era só a falta da voz dele, era algo mais profundo, como se o lar inteiro tivesse perdido a vida. Marta, que sempre foi forte e batalhadora, ficou irreconhecível. Parou de costurar, perdeu o interesse nas coisas simples do dia a dia e mal falava. Ela passava horas sentada no sofá, segurando uma foto do marido, olhando para o nada. Renata tentava puxar assunto, tentava animá-la de alguma forma, mas nada parecia funcionar. Marta estava ali fisicamente, mas sua mente parecia estar em outro lugar, presa na dor. Renata também estava sofrendo, mas não podia se dar ao luxo de desmoronar. Sabia que sua mãe precisava dela, então tentou ocupar a cabeça com a faculdade. Voltou a frequentar as aulas. Fez o possível para acompanhar os estudos e manteve a rotina. Mas toda vez que voltava para casa, encontrava Marta ainda no mesmo lugar, com o olhar perdido. O cheiro de comida que sempre preenchia o ambiente desapareceu. As conversas durante o jantar viraram silêncio. O lar que antes era cheio de amor, agora parecia apenas um espaço vazio. Com o tempo, a saúde de Marta começou a piorar. Ela já tinha diabetes há anos, mas sempre se cuidou bem. Só que depois da morte de José, parecia não se importar mais. Esquecia de tomar os remédios, comia mal e recusava ir ao médico. Renata insistia, brigava, tentava convencê-la de que precisava se cuidar. Mas Marta só balançava a cabeça e dizia: "Pra quê? Ele se foi." Essas palavras atingiam Renata como uma faca no peito. Ela entendia a dor da mãe, mas também sentia medo. Tinha perdido o pai, e agora sentia que estava perdendo a mãe também. Pouco a pouco. Os primeiros sinais graves vieram rápido. Marta começou a sentir tonturas constantes, fraqueza e inchaço nos pés. Um dia, enquanto Renata estudava no quarto, ouviu um barulho alto na sala. Correu e encontrou a mãe caída no chão, desmaiada. O pânico tomou conta. Chamou uma ambulância e segurou a mão de Marta o tempo todo, até chegarem ao hospital. O médico foi direto. Os níveis de açúcar no sangue estavam altíssimos e os rins já estavam comprometidos. Era grave. Renata ficou ao lado da mãe durante toda a internação, segurando sua mão e tentando transmitir forças, mesmo quando ela própria se sentia despedaçada. Mas Marta parecia cansada. Olhava para Renata com tristeza e acariciava seu rosto como se quisesse se despedir sem precisar dizer nada. Renata não queria pensar nisso.
se recusava a aceitar que poderia perder a mãe também, mas no fundo, sabia que a mãe já não tinha forças para continuar lutando. Numa noite fria, o telefone do quarto do hospital tocou, e Renata soube antes mesmo de atender. O coração acelerou, as mãos tremeram, e uma sensação de vazio tomou conta do corpo. A voz do médico confirmou o que ela já temia. Marta não resistiu. Renata largou o telefone, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Saiu correndo pelo corredor, abriu a porta do quarto e encontrou a mãe imóvel na cama, com uma expressão serena no rosto. Era como se, depois de tanto sofrimento, finalmente tivesse encontrado paz. O mundo de Renata desabou de vez. Se perder, o pai já tinha sido um golpe devastador. Perder a mãe a deixou completamente sozinha. Sentiu-se como uma criança de novo, sem direção, sem saber o que fazer. Naquele momento, percebeu algo assustador. Não tinha mais ninguém. Não havia mais casa cheia, risadas nos domingos, cheiro de café pela manhã. Tudo o que construiu, todas as memórias felizes, pareciam ter ficado para trás. O velório foi um borrão. Pessoas vieram, disseram palavras de conforto, mas nada fazia sentido. Renata olhava para o caixão da mãe e sentia um vazio inexplicável. Parecia surreal pensar que, em questão de meses, sua família inteira tinha desaparecido. Amigos tentavam consolá-la, mas ninguém conseguia entender de verdade o que era ficar sozinha no mundo dessa maneira. Não era apenas luto, era uma solidão que cortava a alma. Quando voltou para casa depois do enterro, encontrou tudo exatamente do jeito que havia deixado. As roupas da mãe ainda estavam no varal. A xícara usada no café da manhã ainda estava na pia. Mas agora, não havia mais ninguém ali além dela. Sentou-se no sofá onde Marta costumava ficar e olhou ao redor. Pela primeira vez, sentiu que aquela casa não era mais um lar, apenas um espaço cheio de lembranças. Um lugar que agora era grande demais para apenas uma pessoa. Nos primeiros dias após a morte da mãe, Renata sentiu que sua vida tinha perdido o sentido. Acordava porque precisava, comia porque o corpo exigia, mas tudo parecia mecânico. A casa silenciosa era um lembrete constante de que agora ela estava completamente sozinha. O simples ato de abrir os olhos de manhã se tornava uma batalha. Mas por mais que a dor parecesse insuportável, ela sabia que não podia desistir. Seu pai e sua mãe passaram a vida inteira lutando para que ela tivesse um futuro. Se ela se entregasse à tristeza, estaria jogando fora tudo pelo qual eles batalharam. A faculdade se tornou sua única âncora. Mesmo com o coração pesado, Renata se forçou a voltar para as aulas. No começo, sentia-se deslocada. Enquanto os colegas conversavam sobre finais de semana com a família ou viagens em feriados, ela fingia sorrisos e escondia sua dor. Mas, no fundo, sabia que precisava seguir em frente. Se tinha aprendido alguma coisa com os pais, era que a vida não esperava ninguém. E por mais que doesse, ela ainda tinha um caminho para trilhar. O dinheiro era um problema. Sem os pais, as contas começaram a pesar. A bolsa cobria os estudos, mas havia despesas básicas como alimentação, transporte e aluguel. Renata vendeu algumas coisas da casa para conseguir um pouco de fôlego financeiro, mas sabia que aquilo não duraria para sempre. Então, sem perder tempo, começou a procurar emprego. Passava madrugadas enviando currículos, topando qualquer oportunidade que lhe permitisse se manter enquanto terminava os estudos. A primeira porta que se abriu foi em uma pequena empresa, onde conseguiu um estágio mal remunerado. O salário era pouco, mas já ajudava. Os dias se tornaram uma corrida contra o tempo. Faculdade de manhã, estágio à tarde e estudos à noite. Não havia espaço para descanso. O cansaço era absurdo, mas Renata não reclamava. Se sua mãe conseguiu costurar até tarde da noite para garantir seu futuro, ela também poderia aguentar. Se seu pai passou anos trabalhando sob o sol, não tinha o direito de desistir. A rotina puxada começou a mostrar resultados. No estágio, os chefes perceberam sua dedicação e começaram a dar pequenas responsabilidades a mais. Era nítido que Renata queria aprender, queria crescer.
Enquanto alguns colegas encaravam o trabalho como algo temporário, ela enxergava como um degrau para algo maior. O tempo todo, lembrava-se de onde veio e do esforço dos pais. Ela não trabalhava apenas por dinheiro. Trabalhava porque tinha um objetivo: construir um futuro melhor. Apesar da pressão, Renata não descuidou dos estudos. Passava horas na biblioteca, revisando conteúdos e se preparando para provas. Dormia pouco, comia rápido, mas cada conquista fazia o esforço valer a pena. Quando tirava boas notas ou entregava um trabalho elogiado por professores, sentia que estava honrando a memória dos pais. Cada avanço era um lembrete de que estava no caminho certo. Houve momentos em que sentiu vontade de desistir. Noites em que chorou sozinha, exausta, perguntando-se se realmente valia a pena tanto esforço. Mas nesses momentos, lembrava-se do olhar orgulhoso de José e Marta. Lembrava-se das palavras de incentivo do pai, dos bilhetes motivadores da mãe. Eles não estavam mais ali fisicamente, mas Renata sentia que ainda caminhavam ao seu lado, torcendo por ela. Isso era o que lhe dava forças para continuar. Depois de meses de esforço, Renata foi promovida no estágio. Agora, além de ganhar um pouco mais, tinha mais responsabilidades e desafios. Aos poucos, começou a perceber que estava realmente construindo algo. Já não era mais a menina perdida que havia enterrado os pais. Agora, era uma mulher determinada, que aprendia a se virar sozinha. Ainda sentia saudade, ainda tinha dias ruins, mas agora também tinha um propósito. No último ano da faculdade, Renata já não era apenas uma estudante esforçada. Era uma profissional em ascensão, reconhecida por sua dedicação e inteligência. As oportunidades começaram a aparecer, e pela primeira vez, ela enxergava um futuro promissor. O medo de ficar sozinha ainda existia, mas agora era menor. A dor da perda não tinha desaparecido, mas já não a paralisava. Quando chegou o dia da formatura, Renata olhou para o céu e sentiu um misto de emoções. Não tinha ninguém na plateia para aplaudi-la, mas sabia que de alguma forma seus pais estavam ali. Ao segurar o diploma, sentiu um peso sair dos ombros. Não apenas havia vencido, mas tinha feito isso sem trair os valores que aprendeu com a família. E naquele momento, percebeu que, apesar de tudo, nunca esteve realmente sozinha. A formatura foi um marco na vida de Renata, mas estava longe de ser o fim da luta. Agora, ela precisava transformar aquele diploma em algo real, algo que garantisse estabilidade e crescimento. Sem tempo para comemorações, voltou sua atenção para o trabalho. Já estava empregada na mesma empresa onde havia estagiado, mas sabia que não podia se acomodar. Precisava crescer, aprender mais, se destacar. Enquanto muitos colegas se contentavam com o básico, Renata queria mais. Ela se oferecia para tarefas difíceis, aceitava desafios que ninguém queria e ficava até mais tarde para entender como tudo funcionava. O esforço começou a dar frutos. Em pouco tempo, Renata foi promovida. Seu salário melhorou e, pela primeira vez, sentiu que poderia ter uma vida mais confortável. Mas mesmo com a segurança financeira chegando aos poucos, não se esquecia do que queria de verdade: construir algo próprio. Trabalhar para alguém nunca foi seu objetivo final. Ela queria ter seu próprio negócio, tomar suas próprias decisões. Queria ser dona do seu destino. Nos primeiros meses após a promoção, começou a guardar dinheiro. Cortou gastos desnecessários, economizou cada centavo e passou a estudar sobre empreendedorismo. Durante as madrugadas, enquanto o mundo dormia, ela estava em frente ao computador, absorvendo tudo o que podia sobre mercado, investimentos e gestão. Sabia que não bastava ter força de vontade, precisava estar preparada para quando a oportunidade surgisse. A ideia para o primeiro negócio veio de onde menos esperava. Durante uma reunião na empresa, percebeu uma falha na logística dos fornecedores. Era um problema recorrente, que atrasava prazos e gerava custos extras. Enquanto todos reclamavam, Renata enxergou uma chance. Se existia uma demanda não atendida, havia uma oportunidade de negócio. Foi então que começou a traçar um plano.
Abriria uma empresa especializada em soluções logísticas, focada exatamente nesse tipo de problema. A decisão de sair do emprego não foi fácil. Era sua segurança, seu porto seguro. Mas Renata nunca teve medo de arriscar. Pegou suas economias, pesquisou fornecedores, montou um plano sólido e, finalmente, deu o primeiro passo. Com um pequeno escritório e apenas 2 funcionários, nasceu sua empresa. No começo, nada foi fácil. Teve dias em que se perguntou se havia feito a escolha certa, mas cada obstáculo que surgia só reforçava sua determinação. O crescimento veio mais rápido do que esperava. Com sua experiência e conhecimento do mercado, conseguiu clientes importantes logo nos primeiros meses. O diferencial de sua empresa era simples: eficiência e compromisso. Renata sabia exatamente o que os grandes empresários queriam, porque já esteve do outro lado. Isso fez com que sua empresa se destacasse e conquistasse espaço no mercado. Com o tempo, o pequeno escritório já não era suficiente. O número de clientes aumentava, os contratos ficavam maiores, e Renata precisou contratar mais pessoas. A sensação de ver sua empresa crescendo era indescritível. Mas, ao mesmo tempo, sabia que isso significava mais responsabilidade. Não podia falhar. O peso das decisões agora era todo dela. Anos se passaram, e o que começou como um projeto modesto se transformou em algo gigante. Sua empresa expandiu para outras cidades, e Renata se tornou uma referência no setor. Mas, ao contrário de muitos empresários que adoravam aparecer em revistas e eventos, ela preferiu manter um perfil discreto. Queria que sua empresa fosse reconhecida, não sua imagem. Poucos sabiam quem estava por trás daquele império. E ela gostava assim. Mesmo com todo o sucesso, Renata nunca esqueceu de onde veio. Continuava simples, focada no trabalho e sem ostentações. Para quem a via de fora, era apenas uma mulher de negócios. Mas por trás daquela fachada, ainda existia a mesma menina que cresceu em uma casa humilde, ouvindo os pais falarem sobre honestidade e esforço. Agora, ela estava ali, vivendo o futuro que eles sonharam para ela. E no fundo, sabia que tudo aquilo era apenas o começo. Renata sempre foi uma líder que gostava de ter o controle de tudo. Mesmo com sua empresa crescendo e se tornando um império, nunca quis ser uma daquelas donas intocáveis que só aparecem para assinar contratos e dar entrevistas. Queria entender cada detalhe do seu negócio, saber exatamente como as coisas funcionavam na base. Nos primeiros anos, conseguia acompanhar de perto, mas com a expansão e novas filiais, percebeu que isso estava se tornando cada vez mais difícil. Os relatórios que recebia mostravam números positivos. Os diretores garantiam que tudo estava sob controle, mas algo dentro dela dizia que precisava ver com os próprios olhos. A ideia surgiu de repente. Estava revisando um e-mail sobre cultura organizacional quando pensou: será que minha empresa realmente funciona como eu imagino? Como será que tratam os funcionários mais simples? Será que seguem os valores que eu defendo? Os números podiam ser bons, mas cultura não se mede com gráficos. Só havia um jeito de descobrir: se misturando entre os funcionários. Não bastava apenas visitar como dona, pois sabia que nesses momentos tudo era maquiado. Precisava estar lá, ver como era o dia a dia sem filtros, sem que ninguém soubesse quem ela realmente era. No começo, a ideia parecia absurda. Como uma mulher que construiu um império se infiltraria na própria empresa sem ser reconhecida? Mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Mudaria o cabelo, usaria roupas simples, escolheria uma filial distante e assumiria um nome falso. O plano parecia ousado, mas Renata nunca fugiu de desafios e, no fundo, estava animada com a ideia de sair do escritório luxuoso e viver a realidade do que construiu. Depois de alguns dias de planejamento, decidiu que seria uma funcionária da limpeza. Era o cargo perfeito para se tornar invisível. Ninguém presta muita atenção nos faxineiros, e isso lhe permitiria circular por toda a empresa sem levantar suspeitas. Escolheu uma filial em outra cidade, onde nunca tinha aparecido pessoalmente.
criou documentos básicos com o nome Lúcia e entrou em contato com o setor de RH, dizendo que precisava de um trabalho simples. A contratação foi rápida, e assim, a poderosa Renata virou uma faxineira dentro de sua própria empresa. No primeiro dia, o choque foi imediato. Ao entrar no prédio pela entrada de funcionários, percebeu que ninguém prestava atenção nela. As pessoas passavam sem olhar, conversavam entre si, mas a tratavam como se fosse parte do cenário. Pegou seu uniforme, um jaleco azul simples, e recebeu instruções básicas sobre as tarefas. Em poucos minutos, já estava esfregando o chão de uma sala de reuniões que, tempos atrás, poderia estar sendo usada para fechar negócios milionários, com sua presença. Agora, era apenas Lúcia, a nova da limpeza. Nas primeiras horas, observou mais do que trabalhou. Prestava atenção nos olhares, no tom das conversas, na forma como os funcionários interagiam entre si. Percebeu que a hierarquia dentro da empresa era visível até nos pequenos gestos. Os diretores e gerentes quase não falavam com os funcionários mais simples. Alguns ignoravam completamente a presença dos faxineiros. Outros falavam de maneira ríspida, sem sequer olhar nos olhos. Aquilo incomodou Renata mais do que imaginava. Sempre quis que sua empresa fosse um lugar onde todos se sentissem valorizados, mas agora via que, na prática, as coisas eram bem diferentes. O pior momento do dia aconteceu quando precisou limpar a sala de um dos executivos mais importantes, Rodrigo Vasconcelos. Ele estava ao telefone, falando sobre negociações importantes, e nem notou sua entrada. Quando desligou, olhou para ela rapidamente e soltou um comentário frio. Espero que saiba fazer café. Renata sentiu um aperto no peito. Não era pelo café, mas pelo tom de superioridade na voz dele. Não se apresentou, apenas sorriu e continuou limpando. Mas por dentro ficou refletindo. Como alguém em uma posição de liderança podia tratar os funcionários desse jeito? Nos dias seguintes, foi se acostumando à rotina. Cada canto da empresa tinha sua própria dinâmica. Alguns funcionários eram gentis e educados, tratavam-na com respeito, mas a maioria simplesmente ignorava sua presença. O que mais a impressionou foi como as pessoas mudavam de comportamento dependendo de quem estava por perto. Quando um diretor passava, os funcionários se esforçavam para parecer produtivos, mas, quando estavam apenas entre eles, alguns faziam comentários maldosos sobre os colegas, reclamavam das chefias e, em alguns casos, desprezavam os funcionários de cargos mais baixos. Renata começou a enxergar falhas que nunca apareceriam nos relatórios. Viu funcionários sobrecarregados sem receber reconhecimento, equipes desmotivadas e chefes autoritários que não demonstravam empatia. Aos poucos, foi entendendo que sua empresa estava longe de ser o ambiente que sempre imaginou, e isso a fez perceber que a decisão de se infiltrar foi a melhor escolha que poderia ter feito. A cada dia que passava como faxineira, Renata sentia que estava descobrindo uma realidade oculta dentro do próprio império. No final do expediente, voltava para casa exausta, mas com a mente cheia de pensamentos. Agora, mais do que nunca, sabia que precisava agir. E a primeira pessoa na sua lista de atenção era Rodrigo Vasconcelos. Algo nela dizia que aquele homem ainda tinha muito a revelar. Renata já esperava que sua experiência como faxineira na própria empresa não seria fácil, mas nada a preparou para a indiferença que encontrou. No primeiro dia, passou pelos corredores carregando um balde e um pano de chão, enquanto funcionários esbarravam nela sem nem pedir desculpas. Era como se fosse invisível. Tentava cumprimentar as pessoas com um bom dia discreto, mas a maioria nem se dava ao trabalho de responder. Alguns apenas olhavam e desviavam o olhar, como se ela não estivesse ali. Aquilo a fez perceber o quanto a hierarquia dentro da empresa era rígida. O refeitório era um dos lugares onde isso ficava ainda mais evidente. Os funcionários de cargos mais altos se sentavam juntos, sempre nos mesmos lugares, trocando conversas animadas sobre viagens e reuniões importantes. Já os da limpeza e serviços gerais ficavam num canto, comendo rápido, quase como se não tivessem o direito de ocupar aquele espaço. Renata observava tudo em silêncio. Sempre acreditou que sua empresa era um ambiente justo, onde todos eram valorizados, mas naquele momento
percebeu que havia uma linha invisível separando as pessoas, e quem estava na parte de baixo simplesmente não era visto. Durante a semana, sua impressão só piorou. Algumas funcionárias comentavam entre si que os diretores eram arrogantes, mas falavam em sussurros, como se temessem ser ouvidas. Outras já pareciam acostumadas com a situação, como se a falta de respeito fosse algo normal. Renata sentiu um aperto no peito. Será que sempre foi assim e ela nunca percebeu? Será que sua posição privilegiada a impediu de enxergar a realidade? Essas perguntas martelavam na cabeça dela enquanto limpava corredores e banheiros, ouvindo conversas que nunca ouviria como CEO. Rodrigo Vasconcelos era a pior parte do trabalho. Como um dos principais executivos da empresa, ele tinha uma presença forte e intimidadora. Alto, bem vestido e sempre com uma expressão séria, parecia não se importar com ninguém além de si mesmo. Na primeira vez que entrou na sala dele, para limpar, Rodrigo sequer levantou a cabeça do computador. Apenas apontou para um copo sujo sobre a mesa e disse: "Tira isso daqui." O tom não era grosseiro, mas era frio, como se estivesse falando com um objeto, não com uma pessoa. Renata pegou o copo e saiu sem dizer nada, mas por dentro sentiu um misto de raiva e decepção. Os dias seguintes foram uma sequência de situações desagradáveis. Rodrigo nunca dirigia a palavra a ela, a não ser para dar ordens. Quando deixava algo cair, nem sequer olhava para trás. Simplesmente esperava que alguém recolhesse. Se precisava de algo, apenas apontava, sem ao menos um "por favor" ou "obrigado". Para ele, Renata, ou melhor, Lúcia, não passava de mais uma funcionária sem rosto. E o pior era que ninguém achava aquilo estranho. Todos ao redor aceitavam esse comportamento como se fosse normal. Em um certo momento, Renata começou a testar reações. Um dia, deixou cair de propósito um pano de limpeza perto da mesa de Rodrigo. Ele olhou, franziu a testa e simplesmente continuou o que estava fazendo, ignorando completamente a situação. Outra vez, tentou puxar assunto, dizendo algo sobre o tempo, mas ele nem respondeu. Apenas a olhou como se ela tivesse falado algo sem importância, e voltou para sua tela. Era como se existisse uma barreira entre eles, um muro feito de superioridade e indiferença. O que mais irritava Renata não era só o comportamento de Rodrigo, mas a forma como ele tratava todos que não estavam no mesmo nível hierárquico que ele. Com os diretores era respeitoso, até cordial, mas com funcionários de cargos mais baixos era impaciente e seco. Se um estagiário cometia um erro, Rodrigo o corrigia de forma dura, sem dar chance para explicações. Com a equipe de serviços gerais, era ainda pior. Tratava como se fossem parte da mobília. Renata começou a perceber que Rodrigo exercia um tipo de poder silencioso sobre a equipe. Muitos funcionários evitavam cruzar o caminho dele, abaixavam a cabeça quando ele passava e tomavam cuidado para não chamarem atenção. Ele não precisava gritar ou ameaçar ninguém. Seu olhar e sua postura já eram suficientes para impor respeito e até medo. Para quem estava de fora, Rodrigo era apenas um executivo exigente. Mas para quem trabalhava perto dele, era alguém que fazia questão de lembrar a todos que estava no topo da cadeia alimentar. A frieza de Rodrigo começou a despertar algo em Renata. No começo era apenas incômodo. Depois, virou curiosidade. O que fazia um homem agir assim? Ele sempre foi assim ou se tornou dessa forma ao longo dos anos? Será que, por trás daquela arrogância, existia algo mais? Ou será que ele simplesmente não se importava com ninguém? Essas perguntas não saíam da cabeça dela. Renata sabia que precisava continuar observando. Precisava entender mais, mas no fundo, já sentia que Rodrigo seria uma peça-chave naquela experiência. A cada dia que passava, Renata se tornava menos empresária e mais Lúcia. A rotina pesada da limpeza começava cedo, e no final do expediente, seus músculos doíam de tanto esfregar chão, carregar baldes e organizar salas. Mas, mais do que o cansaço físico, o que realmente a afetava era o que via ao seu redor. O que antes eram apenas números em relatórios, agora se tornava real diante dos seus olhos.
Sua empresa funcionava, gerava lucro, mas o ambiente interno era frio, carregado de hierarquia e medo. Renata se acostumou a ser ignorada. Ninguém fazia questão de conhecê-la, perguntar de onde vinha ou como estava. Era como se a presença de uma faxineira não fosse relevante o suficiente para gerar curiosidade. Isso permitiu que observasse tudo sem chamar atenção. Ela se movia pelos corredores, limpava salas, organizava papéis jogados nas mesas e ouvia conversas que nunca ouviria se ainda fosse CEO aos olhos dos funcionários. E quanto mais observava, mais percebia que algo estava errado. As relações dentro da empresa eram baseadas no interesse. Os funcionários tentavam impressionar os superiores o tempo todo, rindo das piadas dos chefes, fingindo estar sempre ocupados quando alguém da diretoria passava. Mas nos bastidores, a história era outra. Assim que os líderes saíam da sala, começavam os comentários. Renata ouviu coisas como: "Esse projeto nem faz sentido, mas vou concordar porque ele gosta de ser bajulado", ou "Aquele cara só conseguiu a promoção porque é amigo do chefe". O jogo de poder era evidente, e quem não sabia jogar acabava ficando para trás. Os funcionários mais simples eram tratados como invisíveis. Os seguranças, o pessoal da manutenção, a equipe de limpeza, todos existiam, mas ninguém notava. Renata viu situações pequenas, mas significativas, como uma recepcionista que passou um cafezinho para um diretor com um sorriso no rosto, mas minutos antes tinha ignorado um estagiário que pediu um copo de água. Ou um gerente que passou direto por um funcionário do almoxarifado que tentou falar com ele. Essas pequenas atitudes deixavam claro que ali dentro existiam divisões bem marcadas. Rodrigo Vasconcelos era o centro de muitas dessas dinâmicas. Como um dos executivos mais importantes, ele tinha uma presença forte e impunha respeito sem precisar falar muito. Mas sua postura era sempre distante. Ele falava pouco com funcionários de cargos baixos e raramente parecia relaxado. Estava sempre sério, focado no trabalho, como se qualquer distração fosse uma perda de tempo. Os outros diretores se esforçavam para parecer acessíveis, mesmo que de forma superficial, mas Rodrigo não. Ele simplesmente não fazia questão. Renata percebeu que havia uma espécie de silêncio ao redor de Rodrigo. Quando ele entrava em uma sala, as conversas diminuíam. Os funcionários evitavam fazer perguntas diretas para ele, com medo de receber uma resposta curta e impaciente. E quando ele falava, ninguém ousava interrompê-lo. Era um respeito forçado, sustentado mais pelo medo do que pela admiração. E o mais curioso era que ele parecia confortável com isso. Mas, por trás dessa postura rígida, Renata começou a notar detalhes diferentes. Rodrigo chegava sempre antes de todo mundo e saía depois. Quase não tirava pausas. Raramente participava dos momentos de descontração e não parecia ter amizades dentro da empresa. Enquanto outros executivos faziam reuniões mais informais, em cafés ou almoçavam juntos, Rodrigo preferia comer sozinho, em sua sala. Ele parecia carregar um peso que ninguém enxergava. Ao mesmo tempo, Renata também observava aqueles que realmente moviam a empresa, os funcionários que faziam o trabalho. Pesado acontecer. Havia pessoas extremamente competentes, que mantinham o negócio funcionando sem receber reconhecimento. Eram eles que garantiam que os processos seguissem no prazo, que os sistemas não falhassem, que os problemas fossem resolvidos antes de chegarem até os diretores. Mas ninguém prestava atenção neles. Eram peças invisíveis de uma máquina que só se preocupava com os resultados finais. Nos corredores, Renata começou a ouvir histórias que não estavam nos relatórios. Sobre funcionários que trabalhavam além do horário sem receber nada a mais, sobre estagiários que eram descartados sem explicação, sobre promessas de crescimento profissional que nunca eram cumpridas. Percebeu que a empresa estava crescendo, mas às custas do desgaste de muita gente. Seu império era forte por fora, mas havia rachaduras na base. Renata continuou sua análise silenciosa, juntando cada peça do quebra-cabeça. O que começou como um experimento para entender o ambiente da empresa, agora se tornava algo muito maior. Ela não estava apenas investigando uma cultura corporativa, estava descobrindo verdades que nunca enxergou quando estava no topo. E, acima de tudo, estava começando a entender que Rodrigo Vasconcelos,
o homem que parecia o exemplo perfeito de frieza e autoridade, poderia ser a chave para mudar tudo. Renata já tinha aceitado que Rodrigo Vasconcelos era uma pessoa difícil. Ele não demonstrava emoção, não fazia questão de ser gentil e parecia viver fechado dentro de uma bolha de superioridade. Para ele, os funcionários mais simples eram invisíveis e a hierarquia dentro da empresa era uma barreira intransponível. Mas depois de semanas observando, Renata percebeu que havia algo estranho. Rodrigo era frio e distante, mas também parecia solitário. Não participava das conversas no café, evitava interações desnecessárias e passava horas a mais no escritório, como se não tivesse para onde ir. A primeira rachadura nessa armadura aconteceu numa noite em que Renata estava limpando os corredores do andar da diretoria. Já passava das 8 da noite e quase todos os funcionários haviam ido embora. A empresa estava silenciosa e a única luz acesa vinha da sala de Rodrigo. Pela porta entreaberta, Renata viu algo que nunca esperaria. Rodrigo, sentado à mesa, com as mãos no rosto, respirando fundo. Sua postura rígida tinha sumido. Seus ombros estavam curvados e sua respiração era pesada, como alguém tentando segurar algo dentro de si. Ele não era o homem impenetrável que todos imaginavam. Renata hesitou, mas algo dentro dela a fez entrar na sala. Pegou um pano e fingiu limpar a mesa ao lado, esperando que ele a expulsasse como sempre fazia. Mas, para sua surpresa, ele nem reagiu. Apenas ficou ali, imóvel, olhando para a tela do computador sem realmente enxergar nada. O silêncio era pesado. Pela primeira vez, Rodrigo não parecia um chefe autoritário, mas sim um homem quebrado. Ela sabia que estava cruzando um limite, mas, sem pensar muito, perguntou: "Tá tudo bem?" A frase simples ecoou na sala, e por um momento, Rodrigo pareceu confuso. Ninguém perguntava aquilo para ele. Ele ergueu o olhar lentamente, como se tentasse entender por que uma faxineira se importava. Por um instante, Renata achou que ele ignoraria a pergunta e voltaria à sua postura habitual. Mas em vez disso, ele soltou um suspiro e passou a mão pelo rosto, cansado. "Minha mãe morreu ontem", ele disse, a voz baixa e rouca. Renata sentiu um frio na espinha. Não era a resposta que esperava. Rodrigo Vasconcelos, o homem mais fechado e indiferente da empresa, estava ali, sentado sozinho em sua sala escura, lidando com a dor da perda sem ninguém ao seu lado. Por um momento, Renata não soube o que dizer. Ela conhecia aquela dor. Sabia exatamente o que era perder alguém tão importante e sentir que o mundo continuava girando enquanto tudo dentro de si desmoronava. Rodrigo não chorava, não demonstrava abertamente o sofrimento. Mas Renata via no olhar dele aquilo que só quem já passou por uma perda entende. Aquele vazio insuportável, aquele nó na garganta que parece nunca ir embora. Ela se sentou na cadeira ao lado, sem pedir permissão, e ficou em silêncio por alguns instantes. Não havia o que dizer. Palavras de conforto nunca mudam a realidade. Então, depois de um tempo, ela apenas disse: "Sinto muito." Rodrigo fechou os olhos por um segundo e assentiu levemente, como se agradecesse por aquela pequena demonstração de empatia. Ela estava doente há meses, ele continuou, falando mais para si mesmo do que para Renata. "Eu fiz de tudo, os melhores médicos, os melhores hospitais, mas nada foi suficiente." Sua voz era cheia de frustração, como se não aceitasse que todo o dinheiro do mundo não pôde salvá-la. Renata sentiu um aperto no peito. A história era parecida demais com a dela. Seu pai também havia adoecido, e por mais que ela quisesse acreditar que poderia mudar o destino dele, no fim, foi impotente. A vida não se curva ao dinheiro ou ao poder. Quando a hora chega, nada impede. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo, encarando o nada. Renata percebeu que ele não estava acostumado a falar sobre sentimentos. Provavelmente passou a vida escondendo qualquer sinal de fraqueza, se tornando essa pessoa dura e intocável. Mas agora, diante da morte da mãe, essa barreira estava ruindo. "Ela era minha única família", ele disse, quase num sussurro.
Agora, não sobrou mais ninguém. Essas palavras atingiram Renata em cheio, porque eram exatamente o que ela sentiu quando ficou sozinha no mundo. Pela primeira vez, Rodrigo não era o chefe arrogante e distante. Ele era apenas um homem lidando com a dor da perda, da solidão, da impotência. E Renata sabia melhor do que ninguém que quando se perde tudo, a pior parte não é o luto imediato, mas o que vem depois. Os dias vazios, o silêncio insuportável, a sensação de que o mundo seguiu em frente sem se importar com sua dor. Ela queria dizer que entendia, queria contar que já passou por isso, mas sabia que aquele não era o momento. Rodrigo não precisava de palavras motivadoras nem de frases de efeito. Precisava apenas saber que naquele instante ele não estava completamente sozinho. Renata se levantou e voltou para o trabalho, mas antes de sair da sala, disse algo que nunca imaginou que diria para ele. Se precisar conversar, eu tô aqui. Rodrigo não respondeu, apenas desviou o olhar, como se ainda estivesse processando tudo. Mas Renata sabia que ele ouviu. E naquele momento, pela primeira vez desde que pisou na empresa como faxineira, sentiu que talvez houvesse muito mais em Rodrigo Vasconcelos do que todos imaginavam. Nos dias seguintes, Renata percebeu que algo havia mudado. Rodrigo continuava o mesmo chefe exigente, com olhar sério e poucas palavras, mas havia uma diferença sutil. Ele não a ignorava mais. Não era um tratamento especial, longe disso. Mas agora, quando ela entrava na sala para limpar, ele levantava os olhos do computador por um segundo. Às vezes, fazia um leve aceno com a cabeça, quase imperceptível. Para qualquer outra pessoa, aquilo não significava nada. Mas para Renata, que vinha observando Rodrigo há semanas, era um sinal claro de que aquele momento de vulnerabilidade que ele teve não tinha sido esquecido. Ela continuou sua rotina normalmente, sem forçar qualquer tipo de conversa. Sabia que algumas pessoas não lidam bem com a ideia de parecerem frágeis, e Rodrigo era claramente uma delas. Mas de tempos em tempos, ela o via sozinho na sala, encarando um documento por tempo demais, ou mexendo no celular sem realmente prestar atenção. Ele não falava sobre sua perda com ninguém. O ambiente de trabalho seguiu como se nada tivesse acontecido, e Renata achou estranho como ninguém parecia notar que Rodrigo estava diferente. Talvez notassem, mas por medo ou respeito, ninguém ousava perguntar. Renata sabia como era se sentir assim. Quando perdeu seus pais, também teve que continuar vivendo como se nada tivesse mudado. As pessoas ao redor demonstravam apoio no primeiro momento, mas depois seguiam suas vidas, enquanto a dor ainda pesava no peito. No começo, ela não queria falar sobre aquilo, achava que poderia superar sozinha. Mas com o tempo, percebeu que a solidão fazia o luto ser ainda mais cruel. Rodrigo estava nesse estágio agora. Achava que se ignorasse a dor, ela simplesmente desapareceria. Mas Renata sabia que não era assim. Numa tarde, enquanto limpava a mesa de vidro da sala dele, viu uma foto virada para baixo. Sabia que não deveria, mas, movida pela curiosidade, olhou de relance. Era uma foto antiga. Um homem mais jovem ao lado de uma mulher de meia idade. Rodrigo e sua mãe. Ele notou o olhar dela e, pela primeira vez, não pareceu irritado. Apenas pegou a foto e segurou por alguns segundos, como se estivesse decidindo se falava ou não. Ela odiava tirar fotos, ele disse com um meio sorriso cansado. Sempre dizia que era perda de tempo. Renata parou o que estava fazendo e apenas ouviu. Rodrigo girou a moldura nas mãos e continuou. Mas nesse dia, eu insisti. Foi na inauguração da minha primeira grande negociação aqui na empresa. Eu queria que ela visse onde eu tinha chegado. Renata sentiu um aperto no peito. Sabia o que era querer que os pais sentissem orgulho. Sabia o que era trabalhar incansavelmente para retribuir tudo o que fizeram. Mas também sabia como era olhar para uma foto e sentir um vazio absurdo por saber que aquela pessoa não estaria mais ali para ver suas próximas conquistas. Ela devia estar muito orgulhosa de você, Renata disse sem hesitar. Rodrigo soltou um suspiro curto e colocou a foto de volta na mesa. Eu espero que sim. A forma como ele disse aquilo
deixou claro que, no fundo, tinha dúvidas. Renata queria dizer a ele que sim, sua mãe estava orgulhosa, que qualquer mãe estaria. Mas sabia que não era assim que funcionava. As palavras certas nunca conseguem preencher a ausência de alguém. Em vez de tentar consertar a dor dele, decidiu apenas continuar ali, presente. Nos dias que seguiram, a dinâmica entre os dois mudou. Não se tornaram amigos, não começaram a ter conversas longas, mas Rodrigo parecia um pouco menos fechado. De vez em quando, fazia pequenas perguntas, nada pessoal, mas que demonstravam que ele a enxergava como mais do que apenas uma funcionária da limpeza. Perguntou se ela sempre trabalhou na área, se achava o serviço pesado, se gostava da cidade. Perguntas simples, mas que para alguém como Rodrigo, acostumado a manter distância de todos, significavam muito. Renata respondia sem se aprofundar. Sabia que não podia revelar demais sobre sua verdadeira identidade, mas ao mesmo tempo, queria manter aquele canal aberto. Rodrigo não era apenas o chefe arrogante que ela imaginou no começo. Ele era um homem que carregava um peso invisível e, de alguma forma, sentia que ele via nela alguém que entendia o que era lidar com essa dor. Uma noite, enquanto terminava de organizar a sala, Rodrigo pegou seu paletó e, antes de sair, disse algo que a pegou de surpresa. Obrigado por ouvir. Foi rápido, quase hesitante, mas sincero. Sem esperar resposta, ele apenas saiu. Renata ficou parada por alguns segundos, absorvendo aquilo. Rodrigo Vasconcelos, o homem que parecia uma fortaleza inabalável, havia acabado de agradecer a uma faxineira por simplesmente ouvir. E naquele momento, Renata teve certeza de que, mesmo que ele não admitisse, essa conexão silenciosa entre os dois estava apenas começando. Renata já estava acostumada a ser ignorada dentro da empresa. Desde o primeiro dia como faxineira, percebeu que funcionários como ela eram invisíveis para a maioria. As pessoas falavam ao seu redor sem filtro, como se ela não estivesse ali, como se suas opiniões não importassem. No começo, isso a irritava, mas depois percebeu que essa indiferença lhe permitia enxergar a empresa por uma perspectiva que jamais teria do topo. Mas nem sempre a indiferença era o pior. Às vezes, o desprezo vinha disfarçado de brincadeira. Naquele dia, enquanto limpava um dos corredores, ouviu risadas altas vindo da sala de café. Não deu muita atenção, apenas continuou esfregando o chão. Até que escutou seu nome, ou melhor, o nome falso que usava ali dentro. A Lúcia tá demorando para limpar as salas hoje, hein? Disse um dos funcionários rindo. Outro respondeu. Isso porque nem café sabe fazer direito. Só tá aqui porque ninguém mais quer esse tipo de trabalho. Renata sentiu um frio na espinha. Já tinha ouvido comentários maldosos antes, mas aquilo a pegou de surpresa. Talvez porque, por mais que estivesse acostumada com a arrogância de alguns funcionários, ainda se chocava com a facilidade com que as pessoas desrespeitavam aqueles que julgavam inferiores. Ela respirou fundo, ignorando, como sempre fazia. Mas antes que pudesse continuar seu trabalho, outra voz surgiu. Uma que ela reconheceu na hora. Repete o que você disse. O ambiente ficou em silêncio. O tom era firme, seco. Renata olhou para trás e viu Rodrigo Vasconcelos parado na entrada da sala de café. Ele encarava o funcionário que tinha feito a piada, os braços cruzados, a expressão dura. O homem, que antes ria, ficou sem graça, tentando disfarçar. Ah, Rodrigo, foi só uma brincadeira, sem drama. Rodrigo deu um passo à frente. O silêncio na sala ficou mais pesado. Todos os presentes perceberam que ele não estava levando aquilo na brincadeira. Engraçado, Rodrigo disse a voz baixa, mas carregada de autoridade. Porque eu não vi graça nenhuma. O funcionário engoliu em seco. Tentou rir, mas o som saiu fraco. Eu só quis dizer que... Eu entendi o que você quis dizer, Rodrigo cortou. E estou dizendo que esse tipo de comentário não vai acontecer de novo, nem com ela, nem com ninguém. Renata sentiu um nó na garganta. Rodrigo estava a defendendo. Ele, que sempre foi indiferente, que tratava todos com frieza, agora estava ali,
colocando alguém no lugar por tê-la desrespeitado. O funcionário assentiu rapidamente, murmurando um pedido de desculpas antes de sair da sala. Os outros continuaram quietos, alguns abaixando a cabeça, fingindo que nada tinha acontecido. Rodrigo olhou em volta e depois saiu sem dizer mais nada. Renata ficou ali, parada, sem saber o que pensar. Nunca esperou que Rodrigo fizesse algo assim. Mas, de alguma forma, aquele momento provou que ele não era tão impenetrável quanto parecia. Algo dentro dele estava mudando. E talvez, sem perceber, ele já não era mais o homem completamente frio que todos achavam que conheciam. Depois, do dia em que Rodrigo a defendeu, algo mudou. Não era uma mudança óbvia. Não era como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente de uma hora para outra. Mas Renata sentia que a barreira entre eles estava cada vez menos sólida. O silêncio que antes era carregado de indiferença agora parecia confortável, quase familiar. Ele ainda não falava muito, ainda mantinha aquela postura séria e fechada, mas de alguma forma parecia menos inacessível. Ela começou a notar pequenas coisas, como o fato de que, toda vez que entrava em sua sala para limpar, Rodrigo fazia questão de dar um pequeno aceno com a cabeça, algo que ele jamais teria feito antes. Ou como, em alguns momentos do dia, quando cruzavam o mesmo corredor, ele desviava levemente o olhar para ela, como se quisesse dizer algo, mas desistisse no último segundo. Eram gestos mínimos, mas Renata sabia que, para alguém como Rodrigo, significavam muito. Um dia, enquanto limpava sua sala, Rodrigo fez algo ainda mais inusitado. Em vez de apenas ignorá-la como costumava fazer, ele fechou o notebook, encostou-se na cadeira e disse sem rodeios: "Você sempre trabalhou com isso?" Renata ficou surpresa com a pergunta. Até ali, Rodrigo nunca havia demonstrado interesse. Em sua história, nunca tinha perguntado nada sobre sua vida. Ela hesitou por um segundo, escolhendo as palavras certas para manter sua identidade falsa. "Nem sempre", respondeu, sem dar muitos detalhes. Rodrigo apenas assentiu, parecendo satisfeito com a resposta curta. Mas naquele momento, Renata soube que ele queria continuar a conversa. E isso era algo que jamais teria acontecido algumas semanas atrás. A partir desse dia, os diálogos entre os dois se tornaram mais frequentes. Ainda eram conversas curtas, sem profundidade, mas estavam lá. Rodrigo fazia perguntas ocasionais sobre coisas simples, se ela gostava do trabalho, se achava o prédio bem organizado, se já havia morado naquela cidade por muito tempo. Renata respondia sem se aprofundar, sempre cuidadosa para não revelar quem realmente era. Mas o fato de que ele estava perguntando já era algo significativo. E então, em uma noite qualquer, quando Renata estava terminando de limpar sua sala, aconteceu algo inesperado. Rodrigo, em vez de sair e deixá-la sozinha, ficou na mesa, pensativo. Depois de alguns minutos, soltou um suspiro pesado e, quase sem olhar para ela, disse: "A pior parte é chegar em casa e perceber que ninguém te espera." Renata parou. Aquilo pegou de surpresa. Rodrigo nunca havia falado de seus sentimentos de forma tão aberta. Sempre os escondia atrás de sua frieza, de sua postura rígida. Mas agora, ele estava ali, confessando algo tão pessoal, algo que ela mesma entendia melhor do que ninguém. Ela poderia ter ignorado, poderia ter continuado limpando como se não tivesse ouvido. Mas em vez disso, se virou para ele e disse com sinceridade: "Eu sei como é." Rodrigo ergueu os olhos para ela, e por um instante, os dois ficaram ali, se encarando, compartilhando um tipo de dor que poucas pessoas entendiam. A partir desse dia, algo mudou entre eles. Não era amizade, não era romance. Ainda não. Mas era algo diferente. Um tipo de conexão silenciosa, uma compreensão mútua que dispensava palavras. E sem que nenhum dos dois percebesse, aquilo foi o começo de algo que mudaria tudo. Naquela sexta-feira, Rodrigo fez algo que Renata jamais esperaria. No fim do expediente, quando ela estava terminando de limpar a recepção, ele se aproximou e disse sem rodeios: "Quer jantar comigo?" Renata congelou por um segundo.
A pergunta foi direta, sem espaço para segundas interpretações. Rodrigo não era um homem de rodeios, mas ainda assim, aquilo a pegou desprevenida. Ele percebeu sua hesitação e continuou, dessa vez com um tom mais leve. Não precisa aceitar se não quiser. Só achei que seria bom sair um pouco daqui. Renata olhou nos olhos dele, tentando entender. Rodrigo não era o tipo de pessoa que fazia convites casuais. Se estava chamando-a para um jantar, havia um motivo. Talvez quisesse conversar, talvez apenas precisasse de companhia, ou talvez fosse algo mais. O que quer que fosse, Renata sentiu que precisava descobrir. Tudo bem, respondeu sem pensar muito. Rodrigo assentiu levemente e pediu que a encontrasse em um restaurante discreto no centro da cidade. Não era um lugar sofisticado, mas também não era simples. Um equilíbrio entre casual e refinado, exatamente como Rodrigo parecia ser. Quando chegou ao restaurante, Renata percebeu que estava nervosa. Vestia uma roupa simples, condizente com a personagem de faxineira que criara. Rodrigo já estava lá, sentado em uma mesa reservada, usando a mesma camisa social de sempre, mas com as mangas dobradas e sem a gravata, o que o fazia parecer menos rígido. "Você veio", disse ele, sem esconder o alívio. "Claro. Seria estranho recusar um convite do chefe", brincou Renata, tentando aliviar a tensão. Rodrigo soltou um sorriso discreto. Não era uma risada aberta, mas era algo. O jantar começou com conversas banais. Rodrigo perguntou sobre coisas simples, se ela gostava da cidade, se já tinha morado em outros lugares. Renata respondeu, sem se aprofundar, ainda cuidadosa para manter seu disfarce. Mas a noite tomou um rumo diferente quando ele, de repente, suspirou e olhou para ela de um jeito diferente. "Tem algo que eu preciso dizer." Renata sentiu o estômago revirar. "O que foi?" Rodrigo passou a mão pelo rosto, como se estivesse reunindo coragem. Depois, encarou Renata diretamente. "Eu acho que estou gostando de você." O silêncio entre os dois foi absoluto. Renata não sabia o que dizer. Rodrigo, o homem mais fechado e inacessível da empresa, estava ali, confessando que sentia algo por ela. Ele continuou, como se precisasse tirar tudo aquilo do peito. "Eu não sei bem como isso aconteceu. Só sei que de alguma forma, você se tornou a única pessoa com quem consigo realmente falar. E isso significa muito." Renata respirou fundo. Parte dela queria acreditar que aquilo era real. Mas outra parte sabia que ele não estava se apaixonando por Lúcia, a faxineira. Ele estava se aproximando dela sem saber quem ela realmente era. Rodrigo começou, sem saber exatamente o que diria em seguida. Mas antes que pudesse continuar, ele balançou a cabeça, como se entendesse. "Eu não estou esperando uma resposta agora. Só queria que você soubesse." Renata o observou por alguns segundos. Ela não podia contar a verdade. Não ainda. Mas, ao olhar nos olhos dele, percebeu que pela primeira vez, Rodrigo Vasconcelos não estava sendo o executivo arrogante ou o chefe impiedoso. Ele estava apenas sendo um homem tentando entender seus próprios sentimentos. E isso por si só já mudava tudo. Renata saiu do jantar com Rodrigo sentindo o peso de um segredo que crescia a cada dia. Não era apenas a mentira sobre sua identidade, mas tudo o que aquilo representava. Ela se infiltrou na própria empresa para entender o que acontecia longe dos relatórios, para ver como seus funcionários tratavam aqueles em posições mais simples. Mas, no meio do caminho, se viu presa em algo que não esperava. Rodrigo, o executivo que antes parecia inalcançável, agora olhava para ela de um jeito diferente. Ele não estava interessado na verdadeira Renata Almeida, a dona da empresa. Ele estava se apaixonando por Lúcia, a faxineira que ele mal notava no começo. Nos dias que seguiram, a confissão de Rodrigo não saiu da cabeça de Renata. Ele não a pressionou por uma resposta, mas sua atitude mudou. Continuava o mesmo profissional sério e reservado, mas, quando os dois estavam sozinhos, sua expressão suavizava. Ele passou a puxar conversa com mais frequência, a perguntar sobre
pequenas coisas do dia a dia. E o mais estranho, ele parecia ouvir de verdade. Isso a confundia ainda mais. Rodrigo sempre foi um mistério para ela, um homem frio e distante, mas agora se mostrava alguém que também carregava cicatrizes, que começava a baixar a guarda na presença dela. O problema era que tudo aquilo era construído sobre uma mentira. Cada vez que Rodrigo olhava nos olhos dela, pensando que estava conhecendo Lúcia, Renata sentia o peso da farsa aumentando. Como ele reagiria quando descobrisse a verdade? O que sentiria ao perceber que a única pessoa com quem havia se aberto nos últimos tempos era, na verdade, sua chefe? Ele confiava. Nela estava baixando suas defesas, mas sem saber quem ela realmente era. Isso fazia Renata se perguntar se tinha ido longe demais, se deveria acabar com aquilo antes que fosse impossível voltar atrás. Ela pensou várias vezes em contar a verdade. Começou frases que nunca terminou, tentou encontrar um momento certo, que nunca chegou. Toda vez que olhava para Rodrigo, via nele alguém que, pela primeira vez em muito tempo, se permitia sentir algo verdadeiro. E isso a assustava. Porque se ele estava sendo sincero, então não era apenas um jogo. Não era apenas um interesse passageiro. E quanto mais Renata tentava se convencer de que precisava colocar um ponto final naquilo, mais percebia que, no fundo, não queria. O dilema crescia dentro dela. Se contasse a verdade agora, tudo poderia acabar. Rodrigo se sentiria enganado, traído, e talvez nunca mais quisesse olhar para ela. Mas se continuasse com aquela farsa, o que aconteceria quando ele descobrisse por conta própria? Porque mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. E quanto mais tempo passava, pior seria a queda. A mentira não era apenas sobre um nome falso ou um cargo inventado. Era sobre a confiança que estava se construindo entre eles. E confiança, uma vez quebrada, dificilmente se reconstrói. O medo de perder Rodrigo a prendia, mas o peso do segredo também. Ela nunca gostou de mentiras. Sempre seguiu os princípios que aprendeu com os pais sobre honestidade e trabalho duro. Mas agora, estava presa em uma situação que parecia não ter saída. Como dizer a verdade sem destruir tudo o que haviam construído? Como continuar mentindo sem se perder no meio disso? Rodrigo começou a fazer parte dos seus pensamentos diários, e isso a apavorava. Porque quando percebeu que não queria machucá-lo, entendeu que de alguma forma já estava envolvida demais. A cada dia, o nó em seu peito ficava mais apertado. Quando Rodrigo a olhava, quando a chamava pelo nome falso, quando compartilhava pequenos pedaços de sua vida com ela, Renata sentia um incômodo que crescia. Era como se estivesse dividida entre duas versões de si mesma. A Renata Almeida, a empresária determinada que construiu um império, e a Lúcia, a mulher simples com quem Rodrigo começava a criar um laço. Nenhuma das duas poderia existir por muito mais tempo. Em algum momento, a verdade viria à tona, e quando isso acontecesse, alguém sairia machucado. O pior era que, por mais que tentasse encontrar uma solução, não conseguia. Não havia um caminho que garantisse que tudo ficaria bem. A única certeza era que quanto mais tempo levasse para resolver aquilo, mais doloroso seria no final. Mas mesmo sabendo disso, Renata se viu presa entre o que era certo e o que seu coração começava a desejar. E pela primeira vez, percebeu que por mais controle que tivesse sobre sua empresa, não tinha nenhum sobre o que estava sentindo. Renata sabia que não podia mais adiar. O peso do segredo estava sufocando. E quanto mais tempo passava, mais difícil seria contar a verdade. Rodrigo confiava nela, olhava para Lúcia como alguém real, alguém com quem ele podia ser ele mesmo. Mas aquela confiança não tinha base. Era construída sobre uma mentira que estava prestes a desmoronar. Ela passou noites em claro tentando decidir a melhor forma de contar, tentando prever a reação dele. Mas no fundo, sabia que não importava. Como dissesse, o resultado seria o mesmo. O momento aconteceu em um fim de tarde, quando Rodrigo a chamou para dar uma volta após o expediente. Ele parecia diferente, mais leve do que o normal, como se estivesse finalmente baixando as barreiras, que sempre manteve ao redor de si.
Caminharam lado a lado por um parque próximo ao escritório, sem pressa, como se aquele momento fosse um refúgio para ambos. A conversa fluía com facilidade, mas Renata mal conseguia prestar atenção. Seu coração estava acelerado, as mãos frias. Cada segundo que passava sem contar a verdade parecia um atraso para o inevitável. Rodrigo parou perto de um banco vazio, olhou para ela e sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Não era o sorriso profissional, controlado. Era um sorriso genuíno. Um que mostrava que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava feliz. Foi nesse momento que Renata percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, nada mais seria como antes. Ele segurou sua mão de leve, sem pressa, como se esperasse algo dela. E foi aí que ela soube que não podia mais esconder. Com um nó na garganta, Renata respirou fundo e disse as palavras que mudariam tudo. Rodrigo, eu não sou quem você pensa que eu sou. A expressão dele se desfez na mesma hora. Ele franziu a testa, confuso, e soltou a mão dela devagar, como se tentasse entender o que aquilo significava. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz séria, mas sem raiva, ainda. Renata sentiu as pernas fracas, mas continuou. Meu nome não é Lúcia. Eu sou Renata Almeida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo piscou algumas vezes, como se esperasse que ela se corrigisse, que dissesse que era uma piada ou um engano, mas quando percebeu que ela falava sério, deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar. Renata Almeida? Ele repetiu, quase sem acreditar. A dona da empresa? Ela assentiu lentamente, sentindo o coração disparar. Rodrigo riu, mas não foi uma risada de humor. Foi uma risada curta, vazia, incrédula. Isso é algum tipo de brincadeira? Ele perguntou, mas Renata apenas balançou a cabeça. O choque deu lugar à raiva em segundos. Rodrigo passou a mão no rosto, respirando fundo, e quando voltou, a olhar para ela, seu olhar não tinha mais traços da conexão que estavam construindo. Então, todo esse tempo, você estava me enganando? Ele disse, a voz baixa, mas carregada de frustração. Renata tentou se explicar, mas ele levantou a mão, interrompendo. Não, eu quero entender. Isso foi o quê? Um jogo? Uma experiência? Você queria ver até onde eu ia? Cada palavra dele era como um golpe, e Renata sentiu a dor de cada uma delas. Ela tentou se aproximar, mas Rodrigo deu mais um passo para trás, como se não suportasse estar perto dela naquele momento. Eu confiei em você, ele disse, e essas palavras foram as que mais doeram. Eu me abri com você. Contei coisas que nunca disse para ninguém. E o tempo todo, você estava me observando, estudando a minha reação, testando até onde podia me levar. Renata sentiu as lágrimas subindo, mas segurou firme. Não podia fraquejar agora. Não foi assim, disse a voz embargada. Eu nunca quis te machucar. Mas Rodrigo riu de novo, um riso amargo. Mas machucou. O silêncio entre os dois se tornou pesado, sufocante. Rodrigo balançou a cabeça, como se não reconhecesse mais a pessoa à sua frente. Eu preciso de um tempo, ele disse, sem olhar nos olhos dela. Eu não posso ficar aqui agora. E sem esperar resposta, virou as costas e foi embora. Renata ficou ali, parada, vendo-o se afastar, sentindo que, com cada passo dele, algo dentro dela estava desmoronando. Ela sabia que contar a verdade teria consequências. Só não sabia que perder Rodrigo daquela forma seria tão doloroso. Renata não soube por quanto tempo ficou parada ali, vendo Rodrigo se afastar. A cena parecia em câmera lenta, como se seu cérebro se recusasse a processar o que estava acontecendo. Ele não olhou para trás, não hesitou, apenas foi embora, como se tudo o que tinham construído nos últimos meses não significasse nada, e talvez, para ele, agora realmente não significasse. Quando finalmente conseguiu se mover, sentiu as pernas trêmulas,
como se tivesse acabado de correr uma maratona. O peito doía de um jeito que ela não sabia explicar. Não era apenas tristeza, era perda. Nos dias que seguiram, Rodrigo a evitou completamente. Era como se ela tivesse deixado de existir. No escritório, ele passava por ela sem sequer desviar o olhar. Antes, Renata tinha se acostumado à frieza dele, mas agora era diferente. Não era apenas indiferença, era rejeição. Ele fazia questão de ignorá-la, como se estivesse tentando apagar qualquer vestígio do que tinham compartilhado. No começo, Renata tentou dar espaço, acreditando que ele só precisava de tempo. Mas conforme os dias passaram e ele continuou, distante, percebeu que talvez não houvesse volta. A pior parte era saber que Rodrigo não estava apenas magoado. Ele se sentia traído. E essa era uma dor difícil de consertar. Renata conhecia bem esse sentimento. Sabia como era confiar em alguém e descobrir que tudo não passava de uma mentira. O problema era que, dessa vez, ela era a responsável por essa dor, e isso a consumia por dentro. Cada olhar frio de Rodrigo, cada silêncio carregado de ressentimento, era um lembrete de que ela tinha feito exatamente aquilo que mais temia: machucá-lo. Ela quis explicar, quis dizer que nunca foi um jogo, que nunca quis brincar com os sentimentos dele. Mas como fazer isso sem parecer uma desculpa? Como convencê-lo de que o que sentia era real, se toda a base daquela relação tinha sido construída em uma mentira? Rodrigo sempre foi um homem difícil de se aproximar, alguém que mantinha o mundo à distância. E agora, depois de finalmente ter se permitido confiar em alguém, essa pessoa o enganou. Renata sabia que, no lugar dele, também teria dificuldades em perdoar. As noites se tornaram longas e vazias. Ela se pegava revivendo cada momento que passaram juntos, tentando encontrar os sinais do momento exato em que tudo saiu do controle. Em que ponto deixou de ser apenas uma observação da empresa e se tornou algo pessoal? Quando foi que começou a se importar com Rodrigo de verdade? E por quê, mesmo agora, sabendo que tinha arruinado tudo, ainda sentia que não queria desistir dele? A dor da rejeição era sufocante. No trabalho, tudo parecia mais pesado, mais difícil de suportar. Sabia que Rodrigo não comentaria nada com ninguém, mas a forma como a tratava era o suficiente para que as pessoas percebessem que algo havia mudado. Os olhares curiosos, os sussurros nos corredores, tudo contribuía para que ela se sentisse ainda mais deslocada, como se já não pertencesse mais àquele lugar. Rodrigo, por outro lado, parecia ter levantado uma muralha ainda mais alta ao seu redor. Ele se jogou no trabalho com ainda mais intensidade, passou a ser mais frio com todos, não apenas com ela. Nos momentos em que cruzavam o mesmo espaço, Renata via em seu olhar não apenas raiva, mas também decepção. Ele não a odiava. Talvez fosse mais fácil se odiasse, mas o que via nos olhos dele era pior. Era a dor de quem confiou e foi traído. Ela pensou em procurá-lo fora do trabalho, tentar uma conversa sem a pressão do ambiente profissional. Mas toda vez que imaginava a cena, via Rodrigo recusando ouvir qualquer coisa que ela tivesse para dizer. Ele era orgulhoso, e o fato de ter se permitido abrir para alguém e ter sido enganado só tornava tudo mais difícil. Renata percebeu que, mesmo que ele ainda sentisse algo por ela, o orgulho e a mágoa falavam mais alto. O tempo passou, mas a dor não diminuiu. Se antes ela tinha medo de contar a verdade e perder Rodrigo, agora percebia que o medo se tornou realidade. Ele não estava mais ali, e talvez nunca estivesse de novo. Por mais que tivesse tomado a decisão, certa ao revelar a verdade, a sensação de fracasso a consumia. Porque no fundo, mesmo sem admitir, Renata sabia que tinha se apaixonado por ele. E agora, talvez fosse tarde demais para consertar tudo. Rodrigo não era do tipo que demonstrava suas emoções. Desde criança, aprendeu que sentir demais era uma fraqueza e que confiar nas pessoas só levava à decepção. Mas com Renata, foi diferente. Ele se permitiu acreditar que poderia baixar a guarda, que finalmente tinha encontrado alguém que o enxergava além do cargo e da reputação. E no final, tudo não passou de uma mentira. A raiva que sentia não era só pelo engano.
mas por ter sido ingênuo o suficiente para acreditar. Ele não queria apenas distância. Queria apagar qualquer vestígio de Renata Almeida da sua vida. Nos dias seguintes, Rodrigo mergulhou no trabalho de uma forma ainda mais intensa. Chegava mais cedo, saía mais tarde, preenchia cada minuto do dia com algo que o impedisse de pensar. Mas não funcionava. Por mais que tentasse, sua mente voltava para aquela conversa no parque, para o momento em que Renata disse seu verdadeiro nome, para a sensação de que tudo o que viveu nos últimos meses tinha sido uma ilusão. Ele se perguntava se, em algum momento, algo daquilo foi real. Se ao menos uma palavra dita, um olhar trocado, uma risada compartilhada tinha sido sincera, e a dúvida o consumia. Naquela noite, ele não quis voltar para casa. Sabia que, assim que colocasse a cabeça no travesseiro, seria obrigado a encarar o silêncio sufocante do apartamento vazio. Então, quando um colega o chamou para sair e beber, ele aceitou sem hesitar. Precisava de qualquer coisa que o fizesse esquecer, nem que fosse por algumas horas. No bar, os copos foram se acumulando na mesa, e Rodrigo não se preocupou em controlar a quantidade. O álcool amortecia os pensamentos, tornava tudo um pouco mais suportável. Mas, no fundo, ele sabia que essa fuga não mudava nada. A madrugada chegou, e Rodrigo decidiu que era hora de ir embora. Mesmo com a visão turva e os reflexos lentos, insistiu em pegar o carro. Não queria chamar um motorista, não queria esperar. Só queria ir embora, dirigir sem rumo, até sentir que não havia mais nada dentro de si. O vento frio entrava pelas janelas enquanto ele acelerava pelas ruas vazias da cidade. As luzes dos postes passavam como borrões, e ele mal prestava atenção no caminho. Sua mente ainda estava presa à mesma pergunta que o atormentava desde aquela noite. Por que Renata fez aquilo com ele? No instante seguinte, tudo aconteceu rápido demais. Um farol vermelho ignorado, um cruzamento perigoso, um clarão vindo do lado esquerdo. Rodrigo ouviu o som estridente da buzina antes do impacto violento. O mundo girou. O vidro estilhaçou. A lataria do carro se dobrou como papel. O barulho do choque foi ensurdecedor, seguido pelo silêncio absoluto. Rodrigo sentiu o corpo sendo lançado para o lado, a dor aguda tomando conta de cada parte dele. Depois, tudo ficou escuro. A notícia se espalhou rápido. Quando Renata recebeu a ligação, seu coração quase parou. A informação era clara e direta. Rodrigo Vasconcelos havia sofrido um acidente grave. Estava no hospital, inconsciente. O estado era crítico. Ela não pensou duas vezes antes de correr para lá. Durante todo o trajeto, sentiu o desespero crescer. O medo de perdê-lo era muito maior do que qualquer culpa ou mágoa. Nada mais importava. Só precisava chegar até ele. Quando entrou no hospital, tudo parecia um borrão. O cheiro de álcool e desinfetante misturado, o barulho dos monitores, as vozes apressadas dos médicos. Seu peito subia e descia rápido, os olhos varrendo o corredor em busca de alguma resposta. Até que viu um médico se aproximando, com uma expressão séria. Ele sobreviveu ao impacto, mas está em estado crítico, disse, a voz calma, mas sem dar nenhuma garantia. Os próximos dias serão decisivos. Renata sentiu o chão sumir sob seus pés. O homem que, dias atrás, a olhava com raiva, agora estava entre a vida e a morte. E naquele momento, percebeu que nada, absolutamente nada, importava mais do que vê-lo abrir os olhos novamente. O hospital tinha um cheiro forte de álcool e desinfetante, o tipo de cheiro que grudava na pele e parecia impossível de ignorar. Renata estava sentada no corredor, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos na porta da UTI, esperando alguma notícia de Rodrigo. O tempo parecia ter parado. Desde que chegou, tudo o que os médicos disseram era que o estado dele era grave e que os próximos dias seriam decisivos. Mas ela precisava de mais do que isso. Precisava saber que ele ia abrir os olhos, que voltaria a respirar sem a ajuda das máquinas, que sairia dali. Mas ninguém podia dar essa garantia. As imagens do acidente não saíam da sua cabeça. Ela não estava lá, mas conseguia imaginar a cena com perfeição. Rodrigo ao volante,
distraído pelos próprios pensamentos, ignorando o cansaço, a bebida e o perigo. O som do impacto, os vidros estilhaçados, o carro girando sem controle até finalmente parar. Ele poderia ter morrido. Se o outro motorista não tivesse freado a tempo, se o socorro demorasse mais alguns minutos, se o impacto tivesse atingido outro ponto do veículo. Renata sentiu um arrepio só de pensar. O médico apareceu no corredor e ela se levantou de imediato, o coração disparado. Ele parecia cansado, como todos ali, mas sua voz era calma e objetiva. O quadro está estável, mas ainda é delicado, explicou. Ele teve um traumatismo craniano leve e algumas fraturas. Estamos monitorando, mas ainda não sabemos quando ele vai acordar. As palavras eram neutras, sem promessa de recuperação, mas Renata se agarrou ao fato de que Rodrigo ainda estava ali, ainda tinha uma chance. Ela conseguiu permissão para entrar e sentiu um aperto no peito ao vê-lo. Rodrigo estava irreconhecível, deitado na cama com fios e tubos conectados ao corpo. O monitor cardíaco emitia um som constante, ritmado, como se marcasse cada segundo daquele pesadelo. Seu rosto tinha alguns cortes, e o braço direito estava engessado. Ele parecia mais frágil do que nunca. Era difícil associar aquela imagem ao homem que ela conhecia, sempre tão forte, tão no controle. Agora, ele estava à mercê do próprio corpo, lutando para voltar. Renata puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Olhou para ele por um tempo, tentando encontrar palavras que fizessem sentido. Mas não havia palavras certas. Tudo o que ela queria era que ele abrisse os olhos, que dissesse algo, qualquer coisa. Em vez disso, apenas respirou fundo e segurou a mão dele. Estava fria. Ela a apertou levemente, como se quisesse transmitir alguma força, alguma presença. Você precisa voltar, sussurrou. As horas passaram, e Renata continuou ali. Não sabia quanto tempo ficou sentada ao lado dele, apenas observando sua respiração, esperando algum sinal de melhora. Em algum momento, sem perceber, começou a falar. Contou sobre como se sentiu quando o viu indo embora naquela noite, sobre como nunca quis machucá-lo, sobre como o medo de perdê-lo era muito maior do que qualquer culpa que carregava. Falou sobre sua própria dor, sobre o que foi perder tudo e ter que se reconstruir sozinha. Talvez ele não estivesse ouvindo. Talvez suas palavras se perdessem no vazio. Mas aquilo não importava. Ela só queria que ele soubesse que estava ali. Em um certo momento da noite, sua voz falhou. O peso das emoções, do cansaço, da preocupação, tudo se acumulou de uma vez. Renata fechou os olhos e encostou a testa na mão dele, sentindo a respiração pesada. Foi então que sentiu um leve movimento. Fraco, quase imperceptível, mas real. Seu coração acelerou. Ela levantou a cabeça, devagar, e viu quando os dedos dele se moveram de novo. Pequenos, trêmulos, como se tentassem responder ao seu toque. Rodrigo? Chamou, a voz quase saindo como um sussurro. Esperou. Por um momento, achou que tinha imaginado. Mas então, ele franziu levemente a testa, como se estivesse lutando para sair de um sono profundo. O coração de Renata disparou. O monitor ao lado começou a registrar um aumento nos batimentos. A respiração dele mudou. E então, devagar, como se fosse o maior esforço do mundo, Rodrigo abriu os olhos. Os olhos dele estavam pesados, confusos. Ele piscou algumas vezes, tentando focar a visão, até que finalmente seus olhos encontraram os dela. Houve um instante de silêncio absoluto, onde nada existia além daquele momento. Renata sentiu o ar preso em seus pulmões, sem saber o que dizer. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio. Sua voz saiu fraca, rouca, quase inaudível. Mas ela conseguiu entender cada palavra. Você ainda está aqui? Renata sorriu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Apertou a mão dele de novo, dessa vez com mais força.
para que ele soubesse que aquilo não era um sonho. Eu nunca fui embora, respondeu, e pela primeira vez em dias, sentiu que talvez ainda houvesse uma chance de consertar tudo. Rodrigo passou dias no hospital, se recuperando lentamente. A princípio falava pouco, apenas o necessário. O acidente o deixou fisicamente fragilizado, mas o impacto emocional ainda era maior. Ele não perguntou por que Renata estava ali. Talvez já soubesse a resposta. Ela não queria invadir seu espaço, então apenas ficava ao seu lado, esperando que ele estivesse pronto. Nos momentos em que ele dormia, segurava sua mão sem que ele soubesse. Nos momentos em que estava acordado, fazia perguntas simples, tentando trazer um pouco de normalidade para a situação. E aos poucos, percebeu que ele não a afastava mais. A primeira vez que Rodrigo realmente a olhou nos olhos depois do acidente foi alguns dias depois. Estava mais forte. Já conseguia se sentar sem tanto esforço. Renata entrou no quarto com um café na mão. E ele a observou em silêncio antes de dizer, com a voz rouca: "Você não precisa mais ficar aqui." Ela sentiu um aperto no peito, mas respirou fundo antes de responder. "Eu sei, mas eu quero." Ele desviou o olhar, pensativo, como se tentasse entender os próprios sentimentos. Ainda havia mágoa em seu olhar, mas também havia algo diferente. Algo que Renata não conseguia nomear. Foi só no fim daquela tarde que ele tocou no assunto, que os dois evitavam. O quarto estava silencioso quando ele disse, de repente: "Por que você fez aquilo?" Renata soube imediatamente sobre o que ele falava. Não tentou se defender, nem minimizar a dor que causou. Apenas respirou fundo e disse a verdade. No começo era apenas um teste. Eu queria ver como minha empresa realmente funcionava. Mas então, você apareceu. Rodrigo ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. E quando percebi, já não era mais um teste. Era real. Você foi a última pessoa que imaginei encontrar nesse processo, mas acabou se tornando a única que realmente me viu. Rodrigo passou a mão no rosto, cansado. Você mentiu pra mim, disse sem raiva, mas ainda com dor. Eu confiei em você. Renata sentiu um nó na garganta, porque sabia que nada que dissesse poderia apagar aquilo. Eu sei, e eu nunca vou me perdoar por isso, mas tudo o que senti por você foi real. Ele a olhou por um longo momento, como se tentasse encontrar alguma mentira em suas palavras. Mas não havia. Só verdade. Só arrependimento. Só a vontade desesperada de que ele acreditasse nela. Os dias seguintes foram cheios de momentos silenciosos, onde os dois tentavam entender o que restava depois de tudo. Rodrigo não a mandou embora, mas também não deu sinais de que poderia perdoá-la. Era um meio-termo estranho, onde ela não sabia se ainda tinha uma chance ou se ele estava apenas esperando a recuperação para seguir sua vida sem ela. Mas no fundo, Renata sabia que ele não a deixaria ali se não quisesse sua presença. Isso significava algo. O momento decisivo aconteceu quando Rodrigo finalmente recebeu alta. Renata o acompanhou até a saída do hospital e quando o motorista abriu a porta do carro para ele, ele parou, olhou para ela e perguntou: "Quer dar uma volta?" Ela piscou, surpresa. "Agora?" Ele deu um leve sorriso, um daqueles raros, que não mostravam só os lábios, mas também os olhos. "Agora." Renata assentiu e entrou no carro com ele. Durante o trajeto, os dois ficaram em silêncio. Não, era um silêncio pesado, mas um cheio de significado. Nenhum deles sabia exatamente para onde estavam indo, apenas que precisavam estar ali, juntos. Rodrigo olhava pela janela, perdido em pensamentos, até que finalmente disse: "Eu tentei te odiar." Renata prendeu a respiração. "E conseguiu?" Ele virou a cabeça para encará-la. "Não." Renata não conteve o sorriso. Não era um perdão imediato, nem uma declaração de amor. Mas era um começo. Rodrigo ainda precisava de tempo, e ela respeitaria isso.
Mas naquele instante, soube que ele estava disposto a tentar. E isso, depois de tudo o que passaram, era tudo o que ela poderia pedir. Os dias após a saída do hospital foram diferentes. Não houve promessas imediatas, declarações emocionadas ou finais perfeitos. O que existia entre Renata e Rodrigo ainda carregava cicatrizes, mas pela primeira vez, tudo estava às claras. Não havia mais disfarces, não havia mais segredos. Rodrigo sabia exatamente quem ela era, e Renata sabia que, se ele ainda estivesse ali, era porque queria estar. Eles não precisavam correr, não precisavam definir nada naquele momento. Apenas precisavam aprender a se enxergar de novo, sem a sombra da mentira entre eles. Rodrigo voltou ao trabalho algumas semanas depois, e Renata também retomou sua posição oficial na empresa. A transição foi estranha no começo. Os funcionários estavam acostumados a vê-la como uma faxineira, mas agora viam a verdadeira Renata Almeida. Alguns ficaram constrangidos, outros surpresos, e alguns poucos fingiram que nada tinha acontecido. Rodrigo, por outro lado, voltou a ser o executivo sério e focado, mas quem o conhecia bem notava que algo nele tinha mudado. Ainda era exigente, ainda mantinha a postura firme, mas sua frieza não era mais um escudo inquebrável. A relação entre eles evoluiu devagar. No início, as conversas eram casuais, sem o peso do passado recente. Rodrigo evitava demonstrar demais, e Renata respeitava seu tempo. Mas aos poucos, começaram a encontrar uma nova forma de se conectar. Trocas de olhares durante reuniões, almoços compartilhados sem pressa, conversas que duravam mais do que o necessário. Não havia pressa para definir o que eram, mas havia uma certeza silenciosa de que não eram mais apenas colegas. O que sentiam ainda estava ali, esperando o momento certo para florescer de novo. Um dia, Rodrigo apareceu na sala de Renata no final do expediente. Ficou parado na porta por alguns segundos antes de entrar, como se estivesse reunindo coragem. Ela olhou para ele, esperando que dissesse algo, mas em vez disso, ele se sentou na poltrona em frente à sua mesa e soltou um suspiro. "Você me enganou, Renata", disse, sem raiva, apenas como um fato. Ela assentiu devagar. "Eu sei." Ele ficou em silêncio por um tempo, observando-a. "Mas você também foi a única pessoa que realmente me viu." Ela sentiu o coração acelerar. "E você foi a única que me fez querer ser alguém melhor." Naquela noite, Rodrigo a convidou para jantar novamente. Mas dessa vez, não havia incertezas, nem segredos. Era apenas ele e Renata, sem máscaras, sem personagens. Quando ela chegou ao restaurante, ele já estava lá, esperando. Mas diferente da primeira vez, seu olhar não carregava dúvidas. Quando ela se sentou, Rodrigo sorriu. "Agora que eu sei quem você é de verdade, acho que podemos tentar isso do jeito certo." Renata sorriu de volta. Pela primeira vez, sentiu que não precisava esconder nada. O tempo passou, e o que antes era uma relação baseada em um jogo de mentiras se transformou em algo real. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi verdadeiro. Rodrigo e Renata aprenderam a se conhecer, de novo, a confiar, a construir algo sem as sombras do passado. Um ano depois, ele a levou para um passeio no mesmo parque onde tudo desmoronou naquela noite da revelação. Mas dessa vez, não havia medo ou dúvidas. Ele segurou sua mão com firmeza e disse sem rodeios: "Casa comigo?" Renata riu, emocionada. "Isso não é um teste, certo?" Rodrigo apertou sua mão e sorriu. "Dessa vez é de verdade."